Mas então, vocês não acham que tá coçando? Tá vermelho isso aqui? Eu não sei, gente. Tá coçando faz uns dias. O que vocês acham? Fabiano, deixa eu ver se o braço tá vermelho. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? O que vocês acham? Então, tá pulsando isso aí, meu. Tá estranho pra caramba isso. Nossa, tá meio roxo. Não sei, gente. Eu acho que você precisa ir no médico, você não vai conseguir sentar daqui a pouco. E não mostra mais pra ninguém, Felipe. Tá estranho. Pra limpar tá esquisito também. Tá estranho. Nossa, que horror. Nossa. Ô, gente, tá gravando. Peraí, como assim? Tá gravando? Tá gravando? Oi, gente! Oi. E aí, galera, tudo bem? Episódio 16! Bem-vindo! Vai ficar esse negócio, vai, né? Vai. Agora acho que Então, não tem mais agora- pra onde correr, né, gente? Não tem pra onde correr. Então, agora vai, tudo bem. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Sentiram nossa falta? Eu senti. Uma semana, né? Demora pra passar, mas passa rápido. Não, passa então, super rápido. Passa É meio super que rápido. espaço-tempo a coisa assim. É meio Pra que... mim, que tô sempre correndo atrás de dinheiro, passa muito rápido. Sempre, toda semana. Toda semana atrás de dinheiro. Mas quem não tá correndo atrás do dinheiro? Aquele que o dinheiro tá correndo atrás, sim, claro. Isso, lógico. Obviamente. Mas estamos começando agora o 16º episódio. Vai ser um episódio muito farto hoje, muita coisa tá acontecendo como sempre. Agradecer todos os cliques, todo mundo que Sim. escutou os últimos episódios. Que... Todo mundo que tá suportando a gente todo Sim. esse tempo, tem né? um pessoal lá firme e forte, né? Todos os elogios do tem. episódio 15, que a gente também gostou pra caramba, foi bem legal, foi bem divertido. Eu também gostei, apesar de não ter ouvido. Mas você vai gostar. Eu vou gostar. Foi bom, Vou ouvir foi hoje. legal. Hoje eu vou ter uma paz pra ouvir. Vai ser indescritível. Mas é isso aí, vamos começar agora o episódio 16 do podcast, pra quem tava esperando essa semana inteira. Eu sou o Felipe Souza, Eu sou o Fabiano Amato. Eu sou o Marcos Pires. está no 16º episódio do podcast. Direto do estúdio Área 851, em Moema, São Paulo. Começa agora o programa que você gosta mais do que pé de moleque com Nutella. O seu almanaque de curiosidades. O podcast. E aí, galera, o que vocês fizeram esse final de semana aí? Esse final de semana meio triste, chuvoso, né? Tá tudo chuvoso, tá chovendo hoje, choveu o dia inteiro também. Vocês saíram pra votar? Eu saí, mas onde eu tava não tava chuvoso, não tava frio. Eu tava em Uberlândia, fui visitar uma amiga pro fim de semana. E aproveitei e justifiquei meu voto. E foi o voto, é muito fácil justificar, é tranquilo justificar. Como é que justifica o voto pra quem não sabe, que no caso como eu também? Dá pra explicar lá pra Você galera? tem que ir até alguma zona eleitoral, dependente da sessão, entrar com a sua identidade, algum documento com foto. Sim. Eles vão te dar um formulário e você escreve da onde o seu título é, a cidade, o número e o código da cidade. Eles registram na máquina lá no que controla a urna e dão pra você a sua cópia do formulário. E Pô, paga alguma bacana. coisa? Não, se fizer no dia, não. Legal. Se não fizer, depois tem 60 dias pra recorrer. E aí paga uma multa, mas é irrisória, coisa de 1,37, 1,40. Coisa simbólica. Simbólica. Legal, mas eu queria saber, e se for numa... Você falou numa zona Uma zona eleitoral. eleitoral, se for zona eleitoral na Augusta, se você tiver numa zona eleitoral na Augusta, dá pra fazer esse... Mas depende aonde, no Babilônia, qual que você tá falando exatamente? Que tipo de zona? Tem vários, tem o Tieta, tem um monte. E se for numa zona eleitoral e tiver um Pokémon Stop? Nossa, que medo. Nossa, Pokémon E vocês votaram? Eu Felizes? votei, acordei cedo de Pirituba, vim até aqui em Moema votar. Mas foi tranquilo, bem bacana. Foi votaram rapidinho. fila? Não peguei fila, não peguei nada. bom. Teve rebelião, panfletos, coisas assim? Não, eu cheguei lá às 7 horas da manhã, só tinha eu praticamente. Eu e meia dúzia de velhinho. Vocês votam cedo, geralmente? Não, a primeira vez que eu acordei cedo pra votar. Eu tive que sair meio cedo porque eu voto em Pirituba, né, na Zona Oeste. então que eu rolê. até hoje não mudei meu voto, fica na escola que eu estudava. E eu fui votar, fiz uma jornada gigante pra chegar lá. Felipe, falando nisso, eu até lembrei também. Eu passei pelo colégio que eu estudava aqui em Moema, que é o Napoleão, colégio de estado, e eu entrei no colégio, não aguentei. Aí eu fui no murinho que eu comia sanduíche, fui nos lugares que eu tretava com os moleque, sentei nos lugares que eu sentava quando eu era louco. criança. Agora foi o maior susto. Eu fui no murinho que eu comia sanduíche. Não, Foi o gente. maior susto agora. Meu Deus, o que eu ia falar? Mas então, continua. Mas, meu, muito legal, né? É onde você volta, essa escola? Não, Não. é uma outra escola. Mas você que eu aproveitou e estudava do prezinho até a segunda série. Nossa, que emoção, cara. Então foi muito legal. Foi mó entrar déjà lá. vu, imagina. Mas eu falo, pô, Total, meu. É muito legal rever casas que você morou, escolas que você estudou. eu Não, entrei na foi muito escola e legal falei, mesmo. pô, caramba, mano, quantas histórias, quantas festas teve aqui, foi bem louco, assim. Você volta na escola que você estudava? Sim, que eu estudei Putz. até o terceiro colegial. Nossa, que legal. Então
lembro das festas mais iradas, assim, a zoeira com os amigos. E é uma escola que eu conheço, assim, que o integrante da escola era mó famoso, ser chamado de bomba. Que o cara um dia simplesmente teve a ideia de colocar uma bomba caseira atrás da privada do banheiro, na hora do intervalo. E a explosão foi tão forte que os cacos da privada fincou no teto do banheiro. Nossa! E descobriram que foi ele foi expulso? Descobriram, deu mó zica, ele foi expulso, só que ele virou um deus e ficou imortalizado na escola como o bomba. Agora, imagina se tem alguém que senta na privada na hora, né? Nossa, ia virar carne moída, ia ser o cara e aí fica a bunda cravada no teto. Na escola do Felipe não era a loira do banheiro, né? Era o bomba. Era o bomba. Bomba no banheiro. Sensacional. Bomba de Pirituba. Ali era chocante, meu. E o que vocês acharam de novo? Mais uma eleição? Tinha candidato decente ou vocês votaram, armaram Olha, o eu time? não vou negar, eu não tenho vergonha de dizer que eu anulei meu voto, acho que pela 4ª eleição, que, meu, não tenho confiança. Eu vejo aqui os candidatos, meu, na boa. Todo mundo tem seu candidato, todo mundo tem seu ponto. Não, porque aquele faz certo, aquele faz certo, aquele é errado. Eu não confio em ninguém, eu tenho que votar em quem eu confio. E eu me recuso a votar no menos pior, pra que o pior não pegue. Essa ou eu voto no estratégia. melhor, ou eu não voto. Então eu não voto. Você é um Simples assim. ateu político, Felipe? Basicamente e totalmente. Ateu político, exatamente. Eu preferi votar pro lado branco, né? O lado da paz. O lado da paz, né? Eu já votei no lado negro da força e o país afundou. Então a gente tá voltando pro outro lado agora. Tem que aprender. Né? Eu acho que isso é o importante da vida, a gente aprender, né? Mas o que eu espero é que esses políticos tomem vergonha na cara, né? Hoje eu tava vendo o jornal às 7 horas da manhã e vi que a gente tem 35 partidos. Eu nem sabia. Eu sabia que tinha um monte, mas não sabia que eram 35 partidos. Todos começando com a letra P? Puta não que pariu, sei. né? Só falta ter o PQP, né? Só falta. E aí, a repórter ainda falou que mais 35 partidos estão pedindo para entrar nesse meio político. Está sendo analisado para entrar. E eu acho um absurdo isso daí, né? Nossa! Tanto a mulher que... A repórter estava comentando que na Alemanha eles estão indignados com esse negócio de partidos, porque eles sempre tiveram 3 partidos. Ou de esquerda, ou de direita, ou do centro. Não tem muito para você fugir para outros lados. E fica né? muito mais prática, muito mais fácil a eleição. Exatamente. Você resume a eleição e acabou. E são menos políticos. É exatamente isso, são menos tudo, políticos. Corta gasto, corta... Nossa, você corta um monte de coisa. Aí ela falou assim, e os alemães estão tão indignados porque agora eles têm 8 partidos. E eles já estão falando, o povo está falando que é inviável governar com 8 partidos. E é exatamente o que acontece aqui, ao quadrado, né? Ao cubo. Mas o problema, tipo, que eu vejo nitidamente assim, é que algumas pessoas viram que quanto mais tiver, mais difícil de fiscalizar o que está acontecendo. Então é mais fácil de desviar algumas coisas. Eu acho que meio quase religião também. Aquela coisa de cada hora tem uma religião. É uma assembleia de nananã, de nananã. Eles acrescentam uma palavra e vira uma nova... E pra você abrir uma igreja no Brasil é muito fácil. E muito fácil. Não paga taxa, impostos, né? Exatamente, isenta de impostos. Então acaba sendo meio isso. Vamos montar um partido. Gente, arrecada dinheiro pra panfletagem, o que não gastar a gente divide entre a gente, começa a crescer e começa, é uma palhaçada mesmo. Aproveitando esse embalo que tem esse monte de partido, bem que podia inventar o partido do metal, né? Que acho que ia fazer o maior sucesso. PM. Depende. Não, PM acho que não dá muito certo você falar isso. Mas enfim. E olha que engraçado, os Estados Unidos, nesse momento, com esse dilema que eles estão da Hillary Clinton e do Trump, eles estão questionando terem mais partidos. Quantos tem mais nos Estados Unidos? Então, 2. São Só tem 2. Mas Republicanos e blá. E democratas. Democratas. E agora tem outros pequenos partidos que nessa eleição já começaram a aparecer, mas eles não têm direito a debate. Eles têm um monte de restrição que eles não podem. E estão querendo que meio que seja por igual, que nem aqui, que nem em muitos países. E a gente aqui reclamando da quantidade, a Alemanha assustada com 8, que é muito menos do que a gente tem. Mas é tudo real, relativo. mas é real, né, cara? Não pode ser tantos partidos, mas também não pode ser tão poucos. Não, concordo, né? mas aí que tá, é justamente isso. É esse tanto de partido que tem que dificulta você fiscalizar o que tá acontecendo pela bagunça Não, que mas é pior, Felipe, porque cada partido que nasce, o governo tem que ficar molhando a mão desses partidos, né? Então, pô, se a gente tiver 70 partidos, vai quanto de dinheiro para esses partidos só para eles se manterem? Porque o governo paga isso. Vamos criar o PDP, Partido do Podcast. Agora, eu não sei ainda como um shopping center não fez o shopping center cristão para não pagar imposto, ou um prédio de apartamentos, não é o... Imagina, Catholic Plaza. Sabe? Exatamente. Ou um prédio de apartamentos não faz um negócio religioso para eles não ter que pagar o IPTU. Devem ter tentado e não deu certo e aí ninguém mais tentou. Bom, se alguém tiver essa ideia, por favor, entre em contato comigo, porque eu que dei a ideia. Já tem patente pendente, por favor, não mexa. Porque é exatamente isso, porque montar uma organização, um culto, e você consegue... É vergonhoso, esse Daqui a país pouco aqui é um o PCC lixo. vai virar um partido, quer apostar quanto? Eu vi hoje no jornal ou no WhatsApp, né, em algum lugar aqui do Brasil,
uma cidadezinha minúscula lá, sei lá onde, atrás do sol. Diz que um cara do PCC ganhou. Ô, louco! Nossa! Gente do céu! O cara do PCC ganhou, já foi preso várias vezes. Eu vi as fotos dele preso, já vi as fotos dele... Mentira! E tudo mais, e o cara ganhou na cidade. Por que será que ele ganhou, né? Porque lá pra ser perfeito tem que ser casca ruim. Exatamente. Os caras oferecem proteção, é que nem morro no Rio, né? Deve ser perto do Paraguai, deve ser rota de tráfico. O PCC bancou o cara pra ficar lá e todo mundo dá risada disso. O cara compra paçoca pras Não, criancinhas. que lá tem que ser menino do norte e facão pendurado no short. Tá louco. É muito louco vou te isso. falar. E a gente não vê uma saída, né? Não vê uma questão de falar Não assim. tem. Vai, não, daqui 3 gerações, né? Vai dar uma limpada, ver um povo com uma cabeça. Enquanto esses políticos estiverem ganhando tanto, todo mundo vai ter interesse em entrar na política pra ganhar. Sim. Não Porque tem jeito. eles que comandam qual que é a verba, quanto vai ganhar. Pô, o governador determinou qual que é o seu salário dele. Você viu como é que é coisa? Os caras Eles se dão aumento também, né? Os ministros lá votando que eles têm que ter um aumento de tantos %. Porque ganhar apenas 20 e tantos mil reais é pouco. Vá tomar Se um vereador em São Bernardo trabalha uma vez por semana, só de quarta-feira, e ganha 15 mil reais, você imagina em outros lugares. É impressionante, cara. Qualquer um quer entrar numa dessa. É uma oportunidade. gente, foda, gente. Seguir carreira. Eu vi uma entrevista na internet, não dá pra dizer se é realmente confiável ou não, mas uma entrevista do Marcola, na época que ele foi preso. E o pessoal, no caso, falando com ele o que ele tava falando sobre o que ele achava do Brasil. Ele mesmo falou assim que não tem como você resgatar o Brasil assim e tirar essa corrupção que tá. Porque tá muito emanado, assim, pra você teria que ser uma manobra muito grande, que envolver muito dinheiro pra tirar todo mundo que tá corrupto. Não tem como, envolver muitos bilhões. Muitos países iam ter que ajudar e não ia conseguir fazer isso. Então não tem, nós estamos meio que no beco sem saída. E ele mesmo fala isso. É aquela história de voltar no passado, né, 513, 16 anos atrás, e tentar reverter a situação. Mandar as caravelas, sabotar a caravela dos portugueses que iam vir pro Brasil, ou deixar os holandeses, né, pelo Nordeste invadir, dominar o Brasil. Honestamente, tem que devolver pro Zinho e pedir desculpa, na verdade. Pode crer, né? Desculpa aí, Que velho. índio, né? Desculpa. Que índio, deve ter uns 3. Não, exatamente. Agora deve ter uns 3 que... Os índios de Nike, né? agora com os índios com WhatsApp agora. Hashtag índio, Funai. Fabiano, você é mó índio com tecnologia, né? Sim. Você é uma pessoa que, assim, só se vira, né? Me viro nos 30. Nos 30. Agora nos 40. Se você precisasse ficar, não sei, 2 semanas sem celular, sem internet, sem TV a cabo, sem qualquer fonte de informação digital, você teria um colapso, surtaria? Não, eu acho que eu ia adorar, na verdade. Eu trabalho muito com a internet porque eu tenho uma empresa que depende da internet, né? Eu faço vendas pela internet. Mas eu não faço questão, você vê que eu não baixo filmes, eu não fico procurando coisas, eu não tenho a prática de brincar com a internet. Eu trabalho só com a internet, só uma isso. Ferramenta, né? E você mas de boa, eu acho que eu ficaria de boa. De boa mesmo. Tem uma empresa agora, a Virgin, que tá oferecendo pros funcionários, oferecendo não, né? Demandando, exigindo, agora é uma norma deles. Toda quarta-feira, por 2 horas, os funcionários têm que sair do escritório e não podem acessar e-mail, não podem se Mas comunicar. se você parar pra pensar, não é difícil você ficar 2 horas na semana sem mexer em nada. Não é difícil. Como prazer, como hobby, não. Mas no caso de dentro do escritório, com metas, com aquela coisa de, tem que Mas se fazer a própria empresa tá dando a regra, então, beleza. Se uma regra da empresa tá dando isso, tá tranquilo. Põe um CD do Michael Jackson, o pessoal fica dançando. Desce um globo lá, fica treinando um walker no espelho e acabou. E a ideia é essa, eles fazerem reuniões, brainstorming, usar o tempo fora da frente do computador. Sabia que em Minas Gerais brainstorming quer dizer toró de parpite? Toró de parpite. Toró de parpite. Eles... Que merda. Toró de E olha, parpite. Marquinhos, você tava em Minas e nem desenvolveu. Engraçado, eu não achei o sotaque deles tão puxado dessa vez. Eu fui pra Uberlândia agora esse fim de semana. Que bom. Passei 3 dias que eu emendei sexta. E foi interessante, porque eu morei lá dos 10 aos 15. E a vida é muito engraçada. Eu cheguei lá, fui ver uma amiga de infância da Rebeca, que é de Colina ali, de Barretos. Que foi pra lá fazer universidade e acabou ficando. E hoje tem filho, tá lá, tem casa dela. E cheguei lá, e lá tem um pessoal que eu conheço, a gente vai num clube aqui da cidade, eu lembrava do nome do clube, sabia que clube que era. Encontrar esse amigo com a esposa e depois ir de churrasco na casa de outra amiga. Chegamos lá, estamos na piscina legal do clube, de criança, escorregadora, a Olivia pirando, tobogã de água, ela nunca tinha experimentado, ela pirando. Minha primeira vez foi incrível. Aí chega o cara com a filhinha, oi, tudo bem? Cumprimento ele, e normal, e conversando, você já conhece esse clube? Já foi pra lá? Não, mas eu morei aqui.
Papo vai, papo vem. 2 horas depois, a gente almoçando, as famílias. E ele olha pra mim e fala assim, você estudou no Mondragon? E um nome bizarro, né? Que é uma escola, uma cooperativa que eu estudei antes de mudar de Uberlândia. E eu olhei pra cara dele automaticamente, o cabelo dele, que ele tinha, ele era cabeludão, né? Roqueiro na época, magricelo. Falei, caramba, eu lembro de você, velho. Ele, então, cara, você falando das suas histórias, eu comecei a pensar, eu falei, ele parece o Marcos que estudou comigo nessa escola 1000 anos. Então, e depois do churrasco que a gente vai, é na casa dessa nossa amiga, a Priscila. Você lembra dela? Eu falei, putz, eu não lembro. Nossa. Aí a Rebeca já, não lembra, né? Você não tá querendo... Ele, ela tinha uns peitão. Não, já não lembra, né? Eu falei, não lembro mesmo, eu não lembro. Sempre assim, a gente nunca lembra. E eu não lembrava. E não, tá, então eu vou pra casa dela. E no caminho, começou a pegar um caminho, que era o caminho pra minha casa na época. Falei, só falta me namorar na casa que meus pais, né, construíram, que eu morava. Mas aí não, virou pra cima, assim, foi na casa delas. Na E na hora que eu vi ela, eu lembrei na hora. Eu falei, puta, essa mina, velho. E aí, tudo bem? Já foi, Que viagem. Say me. 23 anos atrás, cara. Eles são super amigos dessa amiga da Rebeca, da Babi, querida. E os caras, puta, eu lembro de você aquele dia da diretora. E eu saí da escola expulso, então foi meio... Eu estudei 6 meses. Eu já vi que você vai morar em Minas agora. O que você aprontou com a diretora? Pode contar agora. Não, na verdade, eu sempre fui de falar muito, de gritar muito, no sentido de, eu vou fazer, vou pegar, vou quebrar. E eu falei que ia quebrar a vidraça da escola, o vidro da frente. Que homem rebelde. E num dia, justamente, eu não fui na escola e quebraram a vidraça da escola. Putz, você foi bode expiatório. E aí... foi o ele Marcos, conta é isso, lógico, né? Ele Marcos. conta isso pro pessoal, né? Segundo os tabloides, dizem isso, né? Agora, na verdade... Mas falando então, Minas, puta calor. Você tá falando de frio de garoa aqui. Um puta calor lá, seco. E eu perguntei pra esse meu amigo das antigas, né? Que eu descobri esse fim de semana que tá lá, firme e forte. Eu falei, Léo, o que tá pegando? Por que tá tão quente? Ele falou, há uns anos atrás desviaram o curso de um rio. E desde então alterou a natureza. Tá chovendo menos, olha, fizeram uma represa. Tirou umidade do local. Umidade. Ele falou, a gente tá aqui, cada ano tá pior. E é final de setembro, outubro agora, né? É muito cedo pra tá tão quente como tava. 36 graus e muito seco. Mas foi interessante o rolê. E aí você vê que muda o rio, realmente muda todo... Muda totalmente o ecossistema de tudo. O ecossistema, exatamente. Perigoso virar um deserto daqui a alguns anos. A gente tá falando do detox digital, dessa proposta da empresa de, por 2 horas por semana, não deixar as pessoas acessarem. E é uma questão meio de conscientização. Porque a gente tá na frente do computador, a gente não pensa em nada, passa tudo muito rápido, é muita informação. É a música, é o vídeo, é a mensagem, é o like, é o Battlefield. É o comentário, é muita informação. E eu percebo quando eu tô longe do computador, como parece que tudo tem mais importância. Tem que chover mesmo porque não tá muito seco. Não precisa fazer isso. Parece que você meio que põe o pé no chão, dá uma desconectada. Mas é bom mesmo, é bom mesmo. E a tendência, a gente tá indo num caminho totalmente diferente, né? Sim, de fato. Acho bom, no caso, fazer esse reset, assim, voltar pro zero. Isso, exatamente. Depois você volta de novo. É legal, assim. Ir pra uma fazenda, ir pras montanhas, dar uma sossegada. E no Japão tem muita galera viciada em tecnologia. Os caras são o pai da tecnologia. Também é o ninho da tecnologia. Você falou, tem até que eles... meio uma praga, uma doença. Uma síndrome, uma síndrome chamada hikikomori. Que atinge 1 milhão de adolescentes. E é interessante que, olhando a fundo, a maioria, 80% são homens de meninos, né, de 15 a 16 anos. Que é aquela fase mesmo que você tá por puberdade, que você tem vergonha das meninas e tem um pouco daquele bullying. Eu odeio essa fase. De cantar de galo, é difícil pra todo mundo. E lá eles estão optando por não sair de casa. E tem casos absurdos, assim, de um menino que ele mora com os pais e ele dorme durante o dia inteiro. Ô, louco. E dorme à noite pra não encontrar os pais. Então, acorda à noite. Ele acorda no fim do dia, à noite, quando os pais vão dormir. Entendi. Pra ele passar a noite acordado sem contato com os pais. Que loucura, né? Agorafobia, que no caso, né, o medo de o cara tem a vida do Batman. Esse que é o problema, né, dessa nova geração. Esse medo de ter uma relação social mesmo, né? De conversar mesmo, de olho no olho, né? É engraçado, de pegar na mão, de ter essa... Eu acho que é o medo do imprevisto. É o medo de não saber. Será que ele vai gostar de mim ou não vai gostar de mim? Assim, sair da zona de conforto. Tá ficando cada vez mais difícil sair da sua zona de conforto. Você quer cada vez ficar mais aquele mundo que, tipo assim, vai ser do jeito que você quer, você não quer se decepcionar, quer que você vai tudo certinho. Então, você fica trancado no seu mundo
pessoal, que é o seu quarto. Exatamente. E começa a generalizar, né? Puta, people equal shit. As pessoas são uma merda, todo mundo é tosco, não dá pra confiar em ninguém. Você pode ver no Facebook. No Facebook, hoje em dia, aqui no Brasil, você vê isso. É só comentário tipo, nunca confie em ninguém, viva você mesmo sozinho. Tudo... Você vê campanhas de televisão apoiando isso. Eu vi um comercial, acho que era da Renault, que no caso de uma menina que ela tava falando da vida dela, ela tava num Renault com um cara, aí não deu certo, foi começar com outro cara que também tinha um Renault, depois foi pra outro cara que também tinha um Renault, no fim ela falou assim, quer saber? Eu tô sem pressa nenhuma, depois mostra ela sozinha com o carro indo embora, assim, com o Renault dela, que eu não entender, vive sozinha, é isso aí, melhor. Que propaganda moderna, velho. Querendo jogar ideia, assim, tipo assim, mano, no fim das contas, viva por você, esqueça, no caso, a união, por assim dizer. No final, o problema era o dela e o do carro. Basicamente. E se for pensar... Desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia falar no caso que é uma coisa boa, no caso você ter essa independência, você passar essa independência pras pessoas, mas também é uma coisa muito ruim. Porque você fica independente, porém, você não tem mais união. Como é que vai ser daqui pra frente? Tipo, união, fazer uma família, fazer um filho daqui pra frente. Não, é muito louco que a gente, cada ano que passa, os cientistas, pessoas, filósofos, todo mundo percebe que a gente precisa cada vez mais um do outro. Sim. A gente tem a tecnologia de não precisar. Eu posso pagar minhas contas sem falar com um cara lá no balcão. Pode pedir comida. Pedir comida hoje no Pão de Açúcar, fazendo compra online. Eles entregam, não vou ver ninguém. Vou receber uma caixa. É fácil hoje viver isolado. Sim, com certeza. Mas falam que como a natureza, como tudo, como as moléculas, as células que se juntam para formar uma coisa maior. As células se juntam, formam um órgão, um sistema. E o mais legal e engraçado de tudo é que as pessoas estão se afastando muito pessoalmente, mas se aproximando muito online. É muito engraçado se ver por esse lado. Mas as pessoas estão pegando muito umas outras pela internet, mas por fora elas mal têm contato e cada vez menos querem ter. É que a internet, mensagem de texto, é no seu tempo. Você recebe, você mesmo com a setinha azul, mesmo que leu, que não leu, que recebeu, é no seu tempo. Sim. Você pensa a resposta, o momento que você vai querer responder. Não, tudo bem, eu concordo. Não, então, é isso que a galera tá buscando, é no tempo deles. Não, eu vou sair de casa quando eu estiver pronto, eu vou responder quando eu estiver pronto. Sim, não, é verdade. E a Rebeca me contou de um moleque que passou, um japonês que passou 7 anos em casa. Nossa, sem sair de casa, tudo. Ele pedia, fazia e... Nossa, a fobia foi grande. Pô, manda ele pra Marte, então. Bizarro. E é uma coisa que nem cruza na nossa cabeça aqui no Brasil. A gente nem pensa nisso, de ficar em casa. Porque o Brasil é um povo social. A gente vai na padaria já, ô tio, e aí, bigode? Com certeza. E a gente conversa com todo mundo, interage com todo mundo. Mesmo tendo pessoas mais quietas e mais introspectivas no Brasil... Por isso que não rola os atentados de tiroteio e porque o brasileiro não é nóia. O brasileiro pode ser tímido, pode ser meio quieto, meio nerd, mas não é nóia. O brasileiro não é nóia, ele nasce né? Quer dizer... E falando em ficar dentro de casa, eu tô toda semana praticamente subindo ali a 9 de julho pela GV. Eu vejo um rapaz, já tem uns 60 anos, dobrando o edredom, guardando um travesseiro de manhã, quando eu passo lá às 7 da manhã. E a princípio eu achei que ele fosse coincidência, ele tava carregando aquilo pra algum lugar, e eu percebi que não, que ele dorme ali dentro do carro. E eu nunca tinha visto ninguém ou ouvido falar de alguém aqui no Brasil que dormiria dentro do carro. Atualmente também nunca ouvi falar nisso. Que carro que ele tem, Marquinhos? Então, é um Monza antigo, aquele, não Monza dos anos 80, mas aquele Monza com farol quadradinho. Se o tio for meio pequenininho, até dá pra dormir no banco de trás um pouco, mas não vou dizer que é confortável. Talvez seja um tesão de morar em Monza, na Itália. Não demora. Nossa, meu Deus do céu. Tomei um gancho no queixo, eu não previa essa. Nossa senhora. Enfim. E eu fiquei pensando, eu falei, puta, o cara deve, sei lá, ele tomou um pé da esposa, mas ele tinha uma cara de um cara, sabe, um professor de rede pública. Bom, pelo menos justifica de morar no carro, mas olha, até mas então... sabe que a gente conheceu há muitos anos atrás um garoto, foi logo que liberou a importação, o cara tinha um Honda Civic. E ele chegou no meio da nossa galera já pagando várias coisas, brincando com a gente, não sei o quê, com um cinturão de cowboy. E era um moleque de 18 anos. E todo mundo falando, nossa, quem é esse cara de carrão importado e tudo mais? E aí o cara começou a pagar um monte de coisa pra gente. Toda noite ele aparecia e pagava um monte de coisa pra gente. A gente falou, meu, esse cara é legal demais, esse cara é gente boa. No final já tava pegando umas minas da turma, já tava levando pro rolê, não sei o quê. Começou a pegar uma amiga minha. E quando ele deixava lá na casa dela, ela falava tchau, tal. Depois ela via que ele só descia a rua, desligava o carro e dormia no carro. Nossa. Quanto tempo atrás isso? Uns 20 anos. Puta! Tá, então não vai incriminar ninguém. Aí, ela começou a encasquetar. E todo dia, uns 3 dias seguidos, ele descia a rua lá pra baixo, lá no final, desligava e ficava dormindo no carro. Aí ela falou, tem alguma coisa errada. O cara é rico, paga coisa pra todo mundo.
Aí ela começou a perceber que ele tava sempre com a mesma roupa, ou com as 3 mesmas roupas, sei lá, alguma coisa assim. Traqueou, cara. Falou, meu, o que é isso que tá acontecendo com esse cara, né? Aí ela, pegou um dia a placa do carro e puxou na polícia. Nossa. O carro era roubado, velho. Não. Aí ela entrou em pânico, veio e me pegou pelos cangotes. Fabiano, eu não sei o que fazer, o carro era roubado, não sei o que. Eu falei, chama a polícia, entrega. Agora... Na verdade, eu acho que ela ligou pra polícia pra falar do carro, né? Aí veio uns como é que chama? Detetive lá pra saber o que tava acontecendo. Ela explicou que era que o cara que ela tava saindo com o cara e que o cara tava dormindo na rua e que o carro era roubado e que não sei o que lá. Mas se ele pagasse mais 3 coxinhas, você iria entrar no carro com ele? Exatamente, você tapa na cara. Onde você esteve no dia 23 de maio? Com a lanterna na cara. Enfim, no final, uma balada, um dia aqui em Moema, ele encheu o carro de gente pra levar pra uma balada. Veio camburão de todo lado, fechou o carro na rua, ele tentou fugir ainda com os manos dentro do carro. Os caras tudo, o que tá acontecendo? Você tava no carro? Não tava, fiquei sabendo. Que cena. Enfim, o cara era bandido da pior espécie. Nossa. E o cara, o que ele fazia? Ele chegava na galera, os bandidos bancavam ele, pra ele conhecer as pessoas que tinham grana, pra depois passar a ficha pros caras. 20 anos atrás, Fabiano. Olha quem isso. era quem era quem. O cara é informante. Quem tinha rico, quem não era rico e tudo mais. E as roupas que ele usava era do carro e era um carro de um dentista. E o dentista ia viajar, tinha uma mala atrás do carro. O dentista tava no porta-mala. Só no silver tape. Mas enfim, Que meu, bizarro, você acredita cara. que bizarro, cara? Que loucura, cara. 20 anos E atrás. essa isso que eu minha tô amiga chocado. gritava, ai, eu transei com ele! Ô, louco. Ela transou com ele, pô. E eu chorei de rir. Eu acho que ele ficou meio apaixonado por ela e aí ele ficou querendo, sei lá, não sei o que sai dessa aconteceu, vida. meu. Ele pensou, ou rouba ou como mais? O que eu faço? Só que aí pegou uma menina cabreira aí, puxou, como é que chama? A capivara. peixeira? Puxou a capivara dele e ele rodou. Por falar em ser roubado, hoje eu vendo notícia na internet, na CNN tava lá. Kim Kardashian é roubada em Paris, Ah, eu vi em uma mansão alugada, e levaram 10 milhões de joias. Nossa. E parecia coisa de brasileiro, você viu? Porque os Não. caras entraram com roupa de policial, entraram todo num esquema vi os detalhes. esquema Brasil, Rio de Janeiro, Rio assim, de Janeiro, na França, né? sabe? É. A França é muito Brasil. Por isso que eles não Escrito, gostam. escrito no ombro, Le Bop. Que bizarro, né? E parece que essa casa era alugada pelo Airbnb, aquele site de... É. Então... Isso é um perigo também, né? As celebridades alugam casas que já rodaram, a galera já conhece a planta da casa, Com já sabe como é que é. certeza. É verdade. Umas casas gigantes, tem Não vários falta- pontos de acesso. Não falta truque. Os caras devem trazer Bandido tem no mundo inteiro, né? Vocês Lógico usam- que aqui tem 3 vezes mais. Vocês usam dinheiro ainda ou só cartão? Eu uso bastante e tem até um cofrinho guardado comigo, assim, que é sempre seguro. Não, eu uso mais cartão, mas não quer dizer que eu tenha dinheiro, mas eu acabo usando Mas o cartão. plástico, paga Passo com plástico. é. É mais seguro, porém, ao mesmo tempo, ele é um pouco preocupante, porque você não tem acesso total ao quanto você tem, assim, disponível. Exatamente. Ah, eu tô sempre negativo, né? Eu vou passando o plástico falando, puta, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um Quando pouquinho. dá PT, eu paro. Então, daí quando tá com você, pelo menos você fica contando sempre, você tá sabendo o que tá acontecendo. Não, é muito melhor. Por isso que Mas também traficante depende da de filme... quantia também. Por isso que traficante de filme tem aquela pilha de dinheiro em cima da mesa. Ou debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Mas o problema também de cartão, eu só ando com cartão. Eu abandonei. Eu tentei usar dinheiro e... Puta, falhei. Não dá. Mas eu concordo que cartão realmente é mais prático, mais cômodo, menos volume, mais difícil de ser roubado, porque você pode bloquear, tem um monte de coisa que vai ajudar. Só que também você mais de... No meu caso, pelo menos, eu pego um pouco de controle, assim, de valores. Total, não é só você, Felipe. Todo mundo. Eu acho Aí que essa é a quando você vai jogada. ver, Eu acho que o assim, grande... todo mundo. Quando você vai ver, você fala, puta, já era, negativo, tem que pagar, e você vai ficar vivendo de ficar pagando dívida até você conseguir voltar pro zero. Mas você pode ter um cartão de débito que quando acaba o dinheiro ele também encerra, ele não passa mais. Pode ser uma boa também. Mas eu já acho que é aquela piração de quem gosta de disco de vinil. Putz. Eu seguro o disco. E segurar o dinheiro e pagar com o dinheiro é outra vibe, cara. Não, então é é- outra experiência. É o modo antigo, né? E faz Como a gente você fazia valorizar. antes. E faz você valorizar. Sim. Não é aquela coisa de, vai estar lá um dia eu vou fazer minha contabilidade, vou ver. E é aquilo mesmo, a gente vai passando como se fosse um cartão de ficha de fliperama, que você vai cara. passando, até na hora que parar, você para de usar. Eu aprendi a seguir a filosofia do tem dinheiro, compra, não tem, fica na vontade. Resiste, O outra hora você dinheiro. compra. E eu tenho me ferrado, semana passada, terça-feira, que é meu rodízio, eu fui deixar minha irmã no estudo de tatuagem do meu amigo, Michel.
E falei pra ela, não posso ficar muito, que é meu rodízio. Era próximo de casa, mas é meio fora de mão. Não, beleza, deixei ela lá, ela entrou no estúdio lá, ajudei lá o design. E daqui a pouco eu falei, Dani, eu tenho que ir embora. E saí desesperado, era 15:45. Falei, não vai dar tempo. E eu entrei num estacionamento. Falei, vou deixar meu carro aqui e volto depois das 8. Porque eu já tô com 18 pontos na carteira. Bonitinho, eu ia rodar. E aí, For Speed, você. estacionei o carro, dei a chave pro cara, o cara não aceita cartão. Falei, porra, cara. Aí fui lá, tirei o carro, saí. Entrei em outro estacionamento. Tava lá diária, R$12. Aí, a gente fecha às 8. Não ia dar tempo de eu voltar pra buscar. Falei, você tá me Que tirando. merda. Aí vi um lugar lá de Zona Azul. Falei, puta, aqui vou parar. Fui na padaria comprar os cartõezinhos da Zona Azul. Me dá 4. Não, senhor, só pode até 3. Eu falei, tá bom, então me dá 3. Só dinheiro. Eu falei, você tá me zoando. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Vou tomar multa, não vou, azaro. Vai na loteria. E fui, cheguei em casa suando lá, 4:05. Falei, puta, será que alguém me viu? Aí minha irmã me manda uma mensagem do estúdio falando, ô Marcos, o Michel falou que o rodízio começa às 5. Na minha cabeça o rodízio começava às 4, cara. Nossa. Puta neurose. E não aceitava o cartão, Eu falava, cara, eu tenho R$5 pra O cara pagar. envelheceu 3 anos no percurso. Você sabe que eu também sou assim. Preocupação. Eu também sou assim porque... O que foi isso? Socorro, alguém? Eu também sou assim, porque eu só tenho moto, eu não sei exatamente quando começa o rodízio. Os caras, que hora é? Eu não sei. Você não sabe. Porque eu só tenho tem moto. rodízio, né? Moto Não tem participa. rodízio. Então. E eu voltei a dirigir faz pouco tempo, faz 1 ano que eu voltei a dirigir. Então eu tô ainda meio por fora das leis, das regras. Mas o dinheiro virtual é a ideia. Você dirigia na China? Não, lá a gente só táxi. Ah, tá. Eu fiquei 5 anos sem dirigir. E a mão também lá, no caso, é invertida, assim? Não é invertida. Lá poderia eu fazer a adaptação da carteira internacional, mas tinha que fazer uma prova escrita. Putz. E você podia escolher em Xinglish, Nossa. né, o inglês de chinês, ou em chinês. Xinglish é ótimo. Adorei. E aí eu nem fiz, nem desencanei. Um amigo nosso japonês fez em chinês, porque os caracteres são iguais. Então era só ler, ele conseguiu passar. Mas não adianta, porque e as placas? A Rebeca falava, Marcos, tira a carteira de motorista, a gente vai viajar aqui pelo interior da China. E as placas? Aí você Saída, Aí você fala, vou pegar o GPS então. Gingon-hon, Gingahan-hon, Gingon, Gingahaha. Você fala, agora fudeu. Agora fudeu. Exatamente. Então lá era só no táxi. O táxi é mais barato lá, então era mais fácil de usar. E esse lance todo de dinheiro, primeiro veio o PayPal já há muitos anos, com a ideia de poder fazer transação online sem... Você usa o PayPal pelo Mercado Livre, Fabiano? Que é o Mercado Pago, Mercado famoso. Pago, é a versão brasileira, exatamente, Sim, mas é da uso, mesma empresa. uso. E funciona, e é garantido, e deposita. Funciona que é uma maravilha. E De vez em quando some uma merreca, mas... Ah, é? Tá funciona. com umas taxas pequenas, assim? Não, falam que não tem taxa, mas você vê, então, isso some que era R$2. vantagem. É mesmo? É, depois some 3. Que louco. Eu confesso que eu morro de medo de qualquer compra pela internet. Aí, eu morro Marquinhos, de eu medo. reclamo, falo, pô, entraram na minha conta, sumiu tanto, eu tinha tanto, tem você tanto, reclama. não sei o quê. A gente analisou sua conta e não vimos nenhuma Alteração. alteração, não sei o quê. R$2, Mas eu já mostrei pra minha mulher, falei, quer ver que vai mudar? Eu dou o reset pra voltar a pra página. voltar a página e tá. Some, simplesmente some. Que louco. É, aí que eles ganham a grana, né? Você falou que tem medo de comprar pela internet? Eu tenho justamente por problemas assim, problema no caso de hacker, pegar seus dados, que é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Você vai mexer com o número de cartão, com o número de CPF, essas coisas, mano, é muito fácil de se conseguir. Hoje em dia eu sei que você pode ir na Santa Efigênia e comprar um CD que vem com não sei quantos milhões de dados das pessoas. Você compra na Santa Efigênia esse CD. É mesmo, mala direta, lembra que as Sim. mala direta? Mas eu acredito assim, eu nunca tive esse problema, né? No Mercado Livre, pelo menos, eles devem ter um esquema bom aí, porque eu sempre faço transação com cartão também, nunca Ah, não, teve... Se tiver aquele cadeadinho no endereço, ali na barra do endereço, já a chance de... Sites bem conceituados, né? Eu acredito que você não também vai não ter pode problema. dar bancada esses sites também, que aí ferrou, né? Não, tem um monte de gente reclamando. Se você entrar na internet, tem gente reclamando. Mas comigo nunca aconteceu. Mas a ideia é isso, é entrar em sites, comprar de sites, né? Amazon, Mercado Livre, sites que você conhece. É complicado. E você ouviu falar já da Bitcoin, daquele dinheiro virtual? Não. Não, é uma moeda chamada Bitcoin, que já Explica aí. faz uns 3 anos já que o pessoal criou ela e tem comercializado ela. E ela começou como numa empresa que fazia troca de cartão Magic, aqueles cartões de RPG. Nossa, o Magic. Eles eram uma das casas de câmbio dessa moeda, Bitcoin. E ela tava crescendo muito. Já tinha loja de conveniência na Europa aceitando. Você ia com cartãozinho, ou com celular, na verdade, com QR Code, escaneava e pagava. E acompanhava, oscilava o valor dela
em relação com o ouro, com o dólar. E ano passado, 2 anos atrás, um dos cabeças dessa Bitcoin fugiu com milhões e milhões de dólares da galera. Nossa. Sacou o dinheiro de uma noite pro dia. Tá vendo? E a galera é uma comunidade, né? Porque são milhões de pessoas envolvidas, mas é uma comunidade, aquela coisa crescendo, aquela coisa de colaboração, né? E o pessoal ficou devastado. E caiu a credibilidade, quer dizer, tava chegando tão próximo do mundo real. Mas a intenção do cara era justamente essa. Vou fazer todo mundo se inscrever, levantar uma grana, aí eu levo. Vai queimar, mas que se dane. Então ele era um dos sócios. E agora os outros dois continuaram carregando a bandeira. E a moeda continua existindo, mas perdeu a força muito. Baixou drasticamente. Porque não dá pra confiar, né? O dinheiro já é virtual. A gente já... Depende de quando você estiver no banco, você quer sacar num dia, você tem que deixar uma cartinha lá. Fala assim, amanhã, 3 da tarde, eu posso botar. Eles não têm dinheiro no banco. E agora tem esse lance agora de pagar pelo cartão, pelo celular também lá, que é tal do Samsung Pay lá, meu. Acho que é mais hackeado ainda. De celular, O cara pode fazer com um aparelhinho, ele apertou aqui, ó, pega seu celular ali, já puxa os dados, acabou. Vocês assistiram o Mr. Robot? O seriado? Todo mundo fala muito bem dessa série, eu até agora não vi, preciso começar a assistir. Sobre o que essa série? É a história de um hacker que ele trabalha durante o dia numa empresa de segurança cibernética para empresas. E à noite ele é um hacker meio vigilante, justiceiro. Então ele vai atrás de pessoas que são vitimizadas para expor elas. Cara, um cyber Chuck Norris. Então, você tá saindo com essa mina, mas você só quer comer ela e sai andando. Eu sei que você é casado, ó, eu tenho aqui, você gastou tanto. E o cara puxa a ficha do cara e dá um envelope com todos os dados pros caras. Nossa! E não é que são grandes vilões, são caras do dia a dia, mas os malas, os caras que querem dar truque em pessoas. E a grande ideia do primeiro episódio, né, do começo da temporada, é de apagar o débito dos americanos. Então ele tá se juntando a um grupo de hacker que chama Mr. Robot para apagar o débito dos americanos. Porque é aquela ideia de que eles já saem do college, da universidade, já com $120 mil em débito, em dívida. Então eles têm que ir pagando, então eles já começam, já saem da escola afundado em dívida e não tem muito o que fazer. Da falência. Aí logo já tem um filho, já casam, já fica aquela coisa correndo atrás do rabo. E a sociedade americana vive nisso já algumas décadas. Você sabe disso. A gente conheceu algumas pessoas lá, eu e você já moramos lá, e realmente eles penduram tudo no cartão. Tudo. Compra carro no cartão, tudo é pendurado no cartão. Tudo. Então eles só pagam a taxa mínima e vai virando bola de fogo, né? Exatamente. Porque o juros é baixo, é quase zero. E tem aquelas coisas que o cartão oferece, chega lá na sua casa um cartão com juros zero por 24 meses. Aí você transfere e aceita a transferência de crédito. Então você transfere do seu cartão os $5.500 para esse novo cartão. E aí você acha que liberou espaço naquele e continua gastando. Ninguém vai cancelar um cartão. Não, mas esse sistema já é feito, acho que proposital, por isso, para justamente fazer circular o dinheiro. Que eles acham que é mais eficiente circular assim lá, então deixa todo mundo pendurado que pelo menos eles não param de pagar. Tem um índice no Brasil, nos Estados Unidos que dita tudo ali, a taxa de imposto de trocas internas, externas, importação e exportação, que é baseado no índice de compra. Sim. Se as pessoas estão comprando. E por isso que tem tudo tão variedades e preços bons pra continuar ali. Tem que girar, né? A economia. Tem um filme no YouTube que chama A História das Coisas, que é uma americana falando dos Estados Unidos, todos os podres dos Estados Unidos. Ela abre o bico. Fala tudo que tem errado no país. E ela fala que nos anos 50, um matemático fez uma reunião com o governo americano e definiu que pro progresso do país tinha que incentivar as pessoas a comprar. O lance é fazer as pessoas, para fazer o dinheiro se movimentar, tem que comprar. Então vamos incitar o consumo para todo mundo. E foi o que aconteceu. Por isso que é o berço do capitalismo, por isso que tudo bacana, criativo, inovador vem de lá. Foi o matemático que falou, gente, agora tem que gastar dinheiro para fazer isso aqui virar, senão não vai dar certo. Foi aí que aconteceu. E aí vem a ideia do seriado de apagar o débito de todo mundo, de passar. Que o Clube da Luta tinha isso no final que é isso aqui. No final do Clube da Luta, que eles implodem os prédios dos cartões de crédito para poder zerar tudo. E é uma coisa... lógico, tem muita segurança, tem backup, não é que vai... Mas é possível. Assim como é possível pegar nossos dados do cartão de crédito se a gente fizer uma compra online, é possível um grupo de hacker bom falar assim, vamos apagar aqui, sei lá. Não de todo mundo, mas sei lá. Mas talvez até dar um pau no sistema. Mas poderia ajudar. Mas será que ajudar mesmo ia ser, no caso, um caos geral? Não sei, o que aconteceria, na verdade, se de repente ia ser um caos geral, mas não ia ser. Porque muita gente ia ficar feliz, acabou minhas dívidas, mas como é que ia funcionar o sistema a partir daí, assim, de coisas pra comprar, pra vender, e aí não, eles iam pegar outra bandeira de cartão ou outro cartão, eles iam inventar outro cartão. O processo de transação ia ser lento e sair de uma... Não ia demorar. Pra ganhar dinheiro, você acha que esses caras vão demorar? Mas a economia 2 dias já tem outro tipo de cartão, outra coisa, e vão desenvolver outra tecnologia.
Acho que a economia entra em colapso por um tempo que ia ser complicado de ajeitar isso aí. Dá uma semaninha. Eles vão pagar com a Iris agora. Né? Escanear o olho. Minority Report. E quando você fica devendo muito, eles vêm tirar o olho. Tira o olho, Fica seu olho. E aí volta lá olho por olho, dente por dente, né? Você hipoteca seu olho agora. Felipe, você gosta dessas coisas de OVNI? Você viu o negócio de uma pirâmide gigante no mar de Portugal? Pirâmide gigante, cara? Não, isso eu não vi, cara. Então, preciso realmente questionar. Eu pesquisei, eu fiquei meio na dúvida se é real ou se era Mas piada. Você viu, qual que é a fonte? De onde piada, você viu? Sátira. Então, era aquelas fontes de blogs de ciência. Então, aí tem que filtrar, mas... Conte, por favor, atualize. O que tá acontecendo? Eles até falavam, encontramos Atlântida. Eu vi uma matéria sobre isso. Eu vi. Então, isso eu fui atrás, começou a ser postado isso em 2014, só que não era mídia oficial. Eu vi que eles falaram que encontraram. Então ficou meio... Eles queriam estudar antes de falar. E semana passada eu vi numa mídia grande e aí fui a fundo nesses blogs de ciência e falava. Certo. E tinha uma foto dos mergulhadores, uma pirâmide. E uma pirâmide enorme, como as pirâmides do Egito, só que submersa entre duas ilhas ali na costa de Portugal. De Portugal, meu? Entre a Ilha da Madeira e a Ilha... Não, tudo bem, que você tenta voltar, 3, 4 mil anos pra ver se lá, tipo, ainda era oceano, se não era, assim, se subiu de repente dentro do mar. Mas você pega a localização Portugal, você fala, nossa, cara, realmente é muito fora do contexto, Egito, Oriente Médio, que essas coisas realmente acontecem. Mas ali, se eles falam que era ali perto da Grécia e tudo mais, é perto também. É do Egito, E falaram até que era alinhado com a de Giza nossa, e com as principais, Nossa. Mas eu posso estar falando abobrinha, pode ser tudo como é que chama? Não é scam que eles falam em inglês, quando é furada, é uma notícia que é furada. É um spoiler do Stargate 3, O Regresso, com Steven Seagal. Mas como eu gosto de pirâmide e fundo do mar, eu achei interessante. Poxa. Você sabe que eu tenho um amigo que ele fica embaixo daquelas pirâmides, né? Que você compra de bronze, de latão. As energéticas lá? E você sabe que ele me contou algumas coisas que se você pegar um peixe e colocar embaixo da pirâmide, se ela estiver alinhada, tiver tudo certinho, que tem todo um grau que tem que ficar e tudo mais, diz que o peixe estraga, mas não fede. E se você plantar feijão, plantar qualquer coisa embaixo dela, eles nascem bem mais rápido do que os que estão fora. Nossa, pode ser do mesmo saquinho. Ele falou várias coisas. Mas qualquer tipo de pirâmide? Então, tem a medida certa. Sim, a medida matemática, mas não o material. E o material certo. Cada material, na verdade, tem empresas que vendem essas pirâmides. E cada material é para uma coisa. Assim. Que legal. É muito louco isso daí, meu. Você começa a falar com ele, você manda internar ele na hora, porque ele fala muito bem. E é ele e a família dele toda que faz esse esquema da pirâmide. Que legal. E tem a pirâmide em casa? Ele tem a pirâmide em casa. Você conheceu aquele batera lá que foi morar no Peru, lá, o Tommy Lee? Tommy Lee da Índia? Tommy Lee da Índia. Tommy Lee da Índia. O cara é a versão do Tommy Lee com o Raj, do Big Bang Theory. Que louco. Cara. Então, cara, você acredita nisso? Que loucura, cara. Eu fiquei sabendo que pirâmide tinha os efeitos lá, que eles falam que é efeitos energizantes, mas não sabia que era exatamente... que rola de ter uma miniatura, né? É, muito louco. Ele falou até que gente da família dele curou do câncer com essas coisas. Eu já vi gente que faz pirâmide assim em volta da cama, assim, uma armação de pirâmide com os cristais amarrados pra energizar, que vai melhorar a energia durante o sono. Mas é muito louco, né, meu? Eu falei, quando você vier... Ele falou, não, compra uma. Eu falei, não, quando você vier, traz aqui em casa, eu quero sentir a diferença, ver qual que é a parada. Com certeza. O seu acordo aqui numa múmia. Essas coisas místicas e... Mas é muito louco. É muito louco. Que existe energia, que existe campo energético, eu concordo, assim, mas assim, de canalizar com pirâmide assim, eu não sei, teria que passar na hora pra ver. Então. E falando de lixo, eu acho que um diferencial dos próximos anos vai ser como a gente, como sociedade, como humanos, lida com lixo. Mas tava falando de pirâmide. Não, tudo bem, acabou o assunto da pirâmide. É que você falou, falando de lixo, mas tudo bem. Eu tenho um lixo que em forma de pirâmide, eu acho que eu não devia mais usar, porque deve ser meio oposta à energia. Você vai energizar o lixo. Continue. E a pergunta é que essa semana eu fui jogar uma garrafa de Guaraná e tinha um pouquinho de Guaraná dentro. E veio a pergunta, em quem que eu penso ao jogar fora essa garrafa de Guaraná? Eu penso no mendigo que vai achar aquele pouquinho, abrir e dar aquela golada? Ou eu penso nas normas de fazer reciclagem, que você tem que esvaziar os conteúdos e dar uma lavada?
E eu falei assim, puta, não, vou fazer sociedade, aquele esquema, vou lavar a garrafa e vai ser reciclada. Sim. E veio aquela grande pergunta, em quem que você pensa quando vai jogar o lixo? E eu vi um documentário já há anos atrás, 2010, chamado Wasteland, que foi filmado no Rio, num dos lixões lá deles, principais, o Jardim Gramacho, e mostrava o dia a dia das pessoas que coletavam lixo, quem ia atrás das coisas. E tem certas coisas que pra eles valem mais do que, sabe, ou pra reciclar, ou tem o cara que paga um pouquinho mais pelas... Não é aquele documentário que é da Ilha das Flores? Que é um lixão gigante que chama Ilha das Flores? Ilha das Flores? Eu já vi esse documentário. Concorreu ao Oscar. Sim, que conta tudo isso, que é um lixão gigante que chama Ilha das Flores. Eu já vi isso, é muito bom essa história, é muito bom mesmo. Falando justamente que é um lixão enorme. Isso, mostra o dia a dia das pessoas, que mostra e a vida o dia a dia das pessoas fazendo catança, que separa o material, pega comida. Exato. E nosso lugar é muito grande, é muito grande. E depois eu só tenho esse feedback que você teve quando eu jogo vidro. Preciso jogar vidro. E aí tem a história, né? Que você tem que embrulhar em papel, jogar numa cartolina, jogar num container com aço e colocar um anúncio no saco, ó, vidro, cuidado, se possível. Eu já fiz algumas vezes isso, mas tem outras vezes que você meio dá uma relevada e joga, né? E depois você começa a pensar, putz, se uma criança pisar, se não sei o quê. Até o cara que vai pegar o lixo. Assim, o lixo, plástico, vidro, papel, orgânico. Então lá no prédio, onde eu moro, a gente separa tudo, vai tudo separado mesmo. Vai tudo pra reciclagem. Sim. Mas separa 3 de plástico, papel? Não, eu não separo mais de caso em caso, porque eles pedem pra separar, então perdi a hora separando. Aí um dia eu vi o lixo chegando lá, reciclagem, eles jogam um em cima do outro. Aí eu falei, nunca mais vou ficar, separando essa merda. Chegou, misturou o amarelo com o verde com o vermelho. Não, porque eles mesmos, no caso, vão separar depois lá. Então, mas porra, eles vão ficar me enchendo o saco pra separar, então, pô. Mas eu separo tudo junto, tudo que é reciclado e tudo orgânico. Junto, exatamente, E lá no prédio embaixo tem as três cores. Mas é que não dá pra ter as 3 cores em casa, ocupa muito espaço. 3, 4 lixeiras. Seria muito prático, Mas é engraçado que eu penso mais mentalidade brasileira, eu penso mais nos caras que vão vasculhar o lixo, seja os pra pegar plástico, que pra pegar achar comida, do que pra pensar vai ser uma empresa que vai pegar um caminhão de reciclagem, que vai reciclar. Eu penso muito mais nos manos, coitado, que cada vez eu vejo mais vasculhando lixo e atrás de coisas e... Os próprios manos, no caso, já estão começando a fazer meio que uma indústria de catar lixo. Eles mesmos, assim, que eles estão... Você vê, eu já vi várias pessoas, assim, no caso, com... Sim, carregado. Umas carroças bem equipadas, que eles fazem justamente pra equipar com lixo e levar. E eles fazem a distribuição, a separação, tudo. E às vezes você vê uns tiozinhos normal, assim, aí eles passam do seu lado e enfiam a mão no braço, enfia o braço no lixo e tira uma latinha e bate, assim, o restinho de líquido. Eu falo, caramba. Já leva. Não tava esperando de você. Mas, nossa, precisa de muita latinha pra você fazer algum dinheiro. E esse negócio de lixo me chamou a atenção semana passada. Eu falei assim, não, com certeza eu vou falar sobre no podcast. Com certeza. E eu lembrei de uma matéria que eu li 2 anos atrás, em 2014, sobre uma menina que ela se comprometeu a não fazer mais lixo. A vida dela não podia mais fazer lixo. Tudo que criasse lixo, resíduos, ela não ia consumir, ela não ia usar, ela não ia comprar. E ela morreu faz quanto tempo? E eu lembrei dessa matéria e fui atrás. E ela continua nessa, já faz 3 anos agora, né? 2, 3 anos. E ela tem uma empresa agora que vende sabão em pó e sabonete que você compra no vidro. Então ela manda um frasco de vidro, quando você acaba você pode devolver, tipo vasilhame. Então você não tá girando o lixo da embalagem plástica. Nossa, genial! E ela fez um vídeo, e tem todo como ela faz e o porquê que ela começou. Ela na universidade, primeiro ano, fazendo algum curso que eu não lembro, e uma menina que toda manhã chegava com aquele monte de coisinha de 7-Eleven, cheio de plástico, garfinho de plástico, chocolate de plástico, comia, e acabava a aula, ela pegava aquele bolo de coisa e jogava na lixeira. E ela começou a ficar incomodada com isso. Ela falou, não é possível, não. Eu vou ver se eu consigo viver sem fabricar lixo. Então ela vai nos lugares, ela não pega recibo. Qualquer recibo, o seu recibo, não quero. Então tudo que ela pode... E ela mostrou um frasco nesse vídeo do YouTube de coisas que nesses 2, 3 anos ela não tinha o que fazer. Então era um pedaço de, um tubo de pasta de dente que acabou. Ela foi a última a escovar na como é que fala? República que ela morava. Nossa. E tinha meia dúzia de coisinhas que ela falou assim, isso aqui são os lixos que eu não consegui. E isso, semana passada eu lendo a respeito, e eu não consigo parar de pensar nisso. Tudo que eu vou comprar, que eu vou olhar, eu falo, como ela faria, cara? Como ela faria? E é um exercício interessante, porque tem muita coisa que não precisaria.
Muita Tem coisa. muita coisa. Eu já vou no mercado direto, desculpa, Felipe, mas eu já vou no mercado direto, tudo eles querem pôr no saquinho. Eu falo, não preciso, eu tô a meio quarteirão daqui, eu levo andando o meu negócio, pãozinho, eu levo no papel, não precisa. Uma lata de Coca-Cola no saquinho. Tudo eles querem pôr no Eu saquinho, resumo cara. no caso, tipo, não importa, eu tento colocar o máximo de coisa numa sacola só. Se eu pudesse, eu vou levar uma sacola, mas põe o máximo que eu puder. E tem lugar que tá cobrando agora, né? Já faz um tempo, já de julho. Tá desde cobrando, julho, eu acho que tem que começaram a cobrar mesmo pro pessoal usar menos. E foi uma revolução uns 2 anos atrás, quando a primeira vez que sugeriram de cobrar, o pessoal 8 caiu centavos. matando. Não. Vou deixar minhas coisas, tinha um meme, né? Vou deixar minhas coisas aqui no balcão porque eu não tenho sacola. E tinha um monte de vidro de... Agora é diferente, eu já vou no Walmart com a minha mulher, ela vai fazer as compras, eu vou procurar uma caixa vazia de papelão. É uma boa. Aí eu já acho a caixa, geralmente na Cândida ou no sabão em pó, alguma coisa, já trago uma caixona, ponho todas as coisas dentro, porque eles cobram, né, também as sacolas, e eu saio com a caixa de papelão. Perfeito. Jogo no porta-mala, fica perfeito, meu, perfeito. Acaba sendo bem mais cômodo. Isso é uma diferença das gerações, né? Da geração X, da geração Y. Agora temos a geração Z. De conseguir... A gente entra no piloto automático e vive que nem eles, né? Tem aquele biscoitinho um a um, embalado, separado num plástico que não precisa. Mas a gente consegue ainda ter uns momentos de lucidez que a gente fala, não precisa dessa sacola, obrigado, vou pegar a caixinha de papelão. E eu tava vendo qual ano que era considerado geração X. Que eu sabia que eu era geração X e o Felipe... Você é de que ano, Felipe? Sou de 80. 80. E o Fabiano, mesmo sendo um pouco mais velho que a gente, começou em 61, a geração X. B, na verdade. Então, a geração... Minha geração é de 37. Então, geralmente é de 20 em 20 anos. Então, nós três somos da geração X. E depois veio a geração Y. Que é a Generation Y, que parece de questionar as pessoas questionadoras, que é dos anos 90, dos 80, 90 ao 2000. A Generation Y. E agora tem os Millennials, que são, nos casos, todo mundo nasceu de 2000 pra cá. Certo. E sabe aquele programa Survivor? Um dos primeiros programas de reality TV que teve? Sim. Eles estão fazendo uma agora edição que é Millennials contra Generation X. Então, as duas gerações, com até 20 anos de diferença entre uma e outra, que vão ter que sobreviver numa ilha e fazer desafios e trabalhar em equipe. E pelados. Aquela coisa, e quase pelados. Imagina, vai ser interessante ver isso. Mas é engraçado essa questão de geração. A gente falou já de tecnologia aqui pra gente, a gente tá no meio ali, antes e depois. Mas coisas simples, assim, de empacotar as coisas no supermercado, de pegar uma sacola, de não precisar, sabe? Não preciso comprar isso. Não preciso estar A tanto... filosofia do menos é mais. Menos é mais. Menos é mais, tem que pensar assim. Pode crer. Menos Exatamente. É isso mesmo. Então, acho que... Mas é difícil, isso vai levar um tempo ainda para o pessoal acostumar e começar a virar uma tradição, de parar de desperdiçar. Vai levar um tempinho ainda, porque nós estamos mal acostumados. É verdade. E se vocês tivessem que se privar de alguma coisa na questão de consumismo, seja gerar lixo ou gasto desnecessário, o que vocês acham que vocês fariam? Uma coisa que vocês abririam mão, assim, que você fala assim, não, se eu tivesse que abrir mão pelo meio ambiente, pelo bem do mundo, do planeta, eu não faria mais. Por exemplo, muitas pessoas gostam de tomar banho longo. Sim. E isso é uma coisa que eu já não faço faz tempo já, que me incomoda. E eu calculo por música, eu dou play lá no meu iPod e duas músicas dão uns 10 minutos, até hoje. 5, 10 minutos, né? 2 músicas, 10 minutos eu já sei que fala, puta, já tá bom. Porque é fácil você perder a noção do tempo. Não, com certeza. E o que vocês abririam mão? O que rolaria? É uma pergunta difícil. Eu não sei. Eu também não sei. Talvez o papel higiênico. Ia pro bidê? Voltaria pro bidê? Eu não sei. Alguém comentou comigo que na Austrália nem usam mais papel higiênico branco, né? Porque pra atingir o papel de branco, são milhões e milhões de litros de tipo uma cândida, alguma coisa, pra deixar o papel branco. Então o papel deles é da cor de papelão, né? Uau, aqueles lixa, né? Não sei se chega a ser uma lixa. Não, deve ser macio, mas a cor não é branca, deve ser macio, né? Mas, aí dependendo do seu olho, você não sabe o que você limpou, né? Se você limpou o dedo ou se você limpou o negócio. E é por isso que o papel higiênico é branco, então? É por isso. Porque eles tingem o papel, né? Pra ficar branco. Não, e pra ficar de fácil identificação. Pra saber o tamanho do estrago. Acabou. Mas podia ser outras cores também. Mas eles podiam usar como marketing o Lembra do contrário. Primavera, que era rosa?
Papel Primavera? Sim, o rosa, que vinha até com as letras do jornal junto. Você vai ter as notícias nele Nossa, impressas. o rosa sumiu, né? Sumiu, Agora, graças a Deus, isso é um né? processo Essa de era evolução. Aquilo era uma lixa, você cromava a bunda com aquilo, velho, pelo amor de Deus. E era comum, em todo lugar tinha, né? Era... Sim. Não tinha muitas marcas, né? Você olhava de Era perto assim, você via as letras do jornal que foi reciclado A data, e tingido. né? Você podia ir lendo antes de limpar, né? Depois. Viu o selo. É uma loucura. Coisa E louca. aí, hoje vai ter o chamado a cobrar, ouvi dizer? Vamos telefonar fazer, pra alguém, lógico. fazer uma pergunta sobre um dos temas discutidos. Quem que te vai incomodar hoje? Vamos, a gente pode chamar quem? Tá ficando tarde. Não, mas aí sim que é legal, assim Vamos que é pensar e a gente volta anunciando quem a gente vai ligar. Isso, faz vamos pensar com introdução. carinho, que vai Vamos ser uma pensar. pessoa bem legal de fazer. Vamos aí. Então, vamos Voltamos aí. daqui a pouco, gente. Beijo. Você está ouvindo a podcast. Para você que gosta de motocicleta e não tem muito espaço em casa, foi desenvolvido o cavalete gira-roda. Fácil e prático para lubrificar a corrente e lavar as rodas. Acesse giraroda.com. Podcast. Está começando agora, no podcast, o chamado a cobrar. E hoje no Chamado a Cobrar, a gente vai falar com um empresário do meio aéreo, Uau. Ricardo Anunciato. Ele vende aviões para milionários, né? Bom, também ninguém vende aviões para pobres, né? É só para milionários. E vamos perguntar para ele, de repente, voltando nesse assunto do cartão de crédito, se existe a possibilidade da compra de um avião no cartão de crédito. Pode. Será que é Master, Visa? Se parcela. Eu acho que é possível, mas vamos ver, eu não sei. American Express? Não sei quanto custa um aviãozinho desse. É baratinho. É coisa- Helicóptero ele vende também? É dinheiro de pinga. Vende. Daqui a pouco vai ter aqueles aviões Pode que você perguntar se ele monta tem vendido também. Se Ele o Temer... vende tudo que avua. avião, helicóptero, pipa, tudo, vai tudo. Vamos lá, vamos tentar. Tá ligando a cobrar, né? Porque o nosso quadro sabe que, é enfim, chamado a cobrar. Coloca 90-90 aí que a gente resolve isso agora. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Após o sinal. Acho que não deu certo. Não deu certo, Ele não não deu certo. atendeu. Vocês querem tentar mais uma vez? Tem outro número aqui. Vamos ver se de repente já tem. Vamos tentar esse outro Vamos número. lá. Então vamos lá, peraí, eu só preciso apertar aqui. Enquanto isso, vocês vão entretendo as Ricardo. pessoas. Jogando limão pro alto, né? Pra distrair todo mundo. Isso. Eu vou perguntar sobre o sobrenome dele, sobre o apelido, não sobrenome, o apelido dele. Porque eu conheci com o apelido. É curioso pensar nisso. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Fala, mano. Ricardo Anunciato, tudo bem? Olá, Ricardo. Fala, e aí? Você tá participando do podcast? Aê! Eu quero um cavalo vermelho. Que é o quê? Cavalo vermelho foi boa. Bozo corrida. Ah, não, nada de Bozo Corrida. Bem vermelha. Sem falar nisso, vocês sabiam que o Ricardo foi uma das únicas pessoas, ou a única que eu conheço, que ganhou no Bozo uma bicicleta? Acredito. Pelo telefone? Pelo telefone. Nossa! Não foi nem... Pelo do Bozo, meu. Ô, não- É uma berlineta, velho. Mas você gostou, vai, você pirou na hora. Porra, meu. Ah, eu achei que até a BMX chegou uma puta berlineta, velho. Não era BMX. Com o sinetinho. Trauma de criança. Porra, Bozo. Ô, Ricardo, você tá fazendo alguma coisa? Você pode falar com a gente? 5 minutos. Ah, Sabe tá que está bom. no ar, né? Eu não sei esse podcast, hein? Meu Deus.
É que a gente falou que ia te pôr no ar, mas você vive no ar, né? Porque você vende avião. E aí a gente tava com uma pauta aqui. Ah, você vende helicóptero, né, na verdade, agora. Foi promovido? Então, a gente estava numa pauta aqui de cartão de crédito. E a gente queria saber, a gente tem a curiosidade de saber se dá para comprar um helicóptero ou um avião com um cartão de crédito, dá? Eu nunca tive um cliente que tentou comprar pelo cartão de crédito. Mas eu acho que se o cara quiser, sim. Ah, entendi. Não sei. Qual é o valor mínimo de um helicóptero aí para nós comprar? Eu não posso falar, esse valor é sigiloso. É confidencial? Tá, e me fala uma coisa, você que tá sempre nas alturas, você já tentou seduzir uma mulher desse jeito, falando, eu vou te levar às alturas? Imagina, você tá de louco. Ou você já mijou pela janelinha do avião? Não é meu, porra, como é que eu vou poder seduzir alguém? Ah, mas, sei lá, seus olhos azuis, não sei, falando Pode dessas pedir que o avião é histórias. seu. Eu não posso ceder ninguém. Entendi, você tá fazendo a barba? Não é um chaveco, tô sentado dentro dele. Tá, mal eco, aí você tá cagando, meu, tá tirando a gente. Pô, se eu tivesse te contava também, mas não tô não. Então tá bom, Ricardo, foi um prazer te encontrar aqui no podcast. Sabe? Tá, a gente vai se falando aí ao decorrer da semana. Tá bom. Depois você me paga o cachê, hein? Você quer deixar algum recado? Um recado? Né? Pro PT, pro PT. Eu vou deixar um recado pro Bozo. Ô, Bozo, me dá minha BMX, porra. Então, beleza, velho. Hashtag BMX. Valeu, tchau, É isso aí. Tchau. Esse foi o senhor Ricardo Anunciato. Então não é avião, ele vende helicóptero. Eu acho que ele mudou um pouco de ramo, não sei se estava ruim, mas ele vende avião, agora ele tá vendendo helicóptero. E ele deu uma entrevista recentemente pra Bandeirantes, você falou, né? Isso, é verdade. Nossa, a gente nem falou nesse assunto, né? Mas é verdade. Ele falou sobre a crise na entrevista? O que foi? Não, ele falou que não tem muita crise nesse mercado, né? De milionários, porque quanto mais crise, mais os ricos ficam ricos, né? Muito verdade. Faz muito sentido. Então, acho que foi basicamente isso que ele falou. É isso mesmo. Isso aí, senhor Ricardo Anunciato. E aí, ficou por aqui hoje, então? Ficamos por aqui. O Ricardo foi bem breve, bem... Eu achei ele tão certinho, ele Mas tão estourado, espumante. Mas não eu é achei que ele ia fácil xingar, receber falar. Eu acho que ele tava no sofá fazendo alguma coisa que ele tava meio que... Mais calmo. Pegou nas calças curtas. Não, mas você recebeu uma ligação às 10 da noite. Pra uma entrevista. Os Amigos, né? está ao vivo, podcast. Fala, sim. Não pensou nada. O Ricardo Canaã foi super bem quando a gente mandou. É verdade. Ele tava em campanha também, então ele tava Tava treinado, ele treinava no espelho. Ele treinava no espelho. Ela tava já afiadão. Muito bom. Então, galera, acho Chegamos que a ao gente vai fim de ficando por mais aqui. um episódio 16. Queria Muito agradecer a todos triste. vocês, queria agradecer a WD-40, Sim, claro. que renovou os contratos com a gente. Muito Ótimo. bom. Eu nem falei isso pra Olha vocês, que legal, mas é legal saber isso verdade. no fim do programa, né? Que legal, muito divertido. E Estamos achei aqui no muito estúdio legal. Ar 851 em Moema. Eu queria agradecer a Gira Roda. O Gira Roda O Gira também. Roda, que está sempre girando o Oscar tantas Tech rodas. também. Valeu, Oscar, tá sempre junto com a gente. E acho que é só por hoje, né? Semana Isso. que vem vamos ter o episódio 17, gente. Estamos chegando perto do 20. A coisa tá ficando importante, hein? Continue acessando a nossa página no Facebook para as maiores notícias, Sim. novidades, fotos, Acessem curiosidades. facebook.com/podcast. Enfim, acessem. Entrem em contato, se manifestem. Nossos links dessa matéria vão estar também lá pra vocês aí nessa semana, também pra vocês verem o que nós falamos. Isso, não vamos vacilar e vamos colocar os links que a gente Exatamente. mencionar. Ok, você não- Teve pessoas que reclamaram aí, por isso que a gente tá falando agora desse Tomamos assunto, bronca. tá bom? Isso, então Por vamos, sinal, vamos desculpa. melhorar o... Então é isso aí, Follow up. galera. Mais um chicote nas costas. E tamo nessa. Aqui é Felipe Souza. Fabiano Amato. Marcos Pires. Esse foi o Pod. Cast. Ó o helicóptero. O podcast fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Não deixe de seguir a gente no Facebook. Acesse facebook.com/podcastpod e tenha acesso a todo o conteúdo do programa. Eu sou Cosma e me despeço de vocês dizendo: por hoje é só pessoal? Sim, eu sei. Isso foi horrível. Tchau.